Carlos Bolsonaro publicou na madrugada de domingo no Instagram um desabafo sobre a saúde do pai Jair Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, o médico do meu pai foi chamado hoje, domingo 11 de janeiro de 2026, à prisão após sermos informados de que suas crises persistentes e soluços evoluíram para um quadro de azia constante, o que impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária. Neste fim de semana, a defesa do presidente Jair Bolsonaro protocolou mais um pedido de prisão domiciliar humanitária junto ao STF, que até o presente momento, lamentavelmente, não foi apreciado. Bom, a foto anexa registra meu pai em intermináveis crises de vômito decorrentes das sequelas da facada que sofreu, praticada por um antigo militante do PSOL, partido historicamente alinhado à facção política de Luiz Inácio Lula da Silva. Berenice Leite, uma imagem chocante, não? Com certeza, Daniel. E o Carlos, né, ele é a segunda vez já que ele desabafa e traz imagens de que só a família tinha acesso, né? Acredito que essa foto ainda foi no período em que Bolsonaro estava na prisão domiciliar. E ele já tinha esses problemas com os soluços, as crises intermináveis. Vamos lembrar aqui que há menos de 15 dias, há cerca de 20 dias, mais ou menos por aí, ele passou por esses procedimentos cirúrgicos para tentar conter os soluços, e isso foi amenizado com medicamentos, mas na semana passada, quando ele esteve lá no hospital para fazer os exames em virtude da queda, o advogado não, o médico dele, né, o Dr. Caiado Brasil, ele disse o seguinte, que eles iam tentar suspender a medicação para ver o que seria melhor, por causa das tonturas que ele sente pela manhã. Só que ao suspender essas medicações, que são justamente para conter os soluços, então eles têm que avaliar nesse momento o que dá menos prejuízo para o ex-presidente, no sentido de dor, né? E agora a gente percebe que, suspendendo alguns medicamentos, né, isso agora está prejudicando a alimentação dele. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro está passando por uma situação muito, muito triste mesmo, né? Acho que qualquer ser humano merece ter ali o direito a um tratamento digno de saúde. Um dos quadros clínicos dele é a apneia do sono, algo que foi usado como justificativa para o ex-presidente Fernando Collor de Mello estar hoje numa prisão domiciliar, mas a mesma justificativa não serve para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E no início do programa hoje, nós trouxemos aqui, né, os processos que estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e é ele, inclusive, que está à frente de todos os casos que envolvem ali processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Daí a gente já fica imaginando, né, por que mesmo com o trânsito julgado, é ele que decide tudo ainda, não deveria ser um outro juiz, a questão da execução penal também fica sob o guarda-chuva dele. Sim, porque ele simplesmente decidiu que ele é que cuida do destino do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, é muito grave o que está acontecendo, né, mas a gente está em um momento, num regime de exceção, porque Moraes chegou até a ser sancionado como um violador de direitos humanos, no entanto, recuaram nessa decisão, mas ele continua, né, ele continua avançando cada vez mais, ao passo que o próprio Conselho Federal de Medicina, que queria abrir uma sindicância, que é competência do CFM, uma sindicância para apurar as condições que o ex-presidente vem sendo tratado, né? Se são condições realmente dignas de uma pessoa, de um ser humano, e eles foram ali simplesmente rechaçados, né? Interromperam a sindicância que sequer teria começado, não vai ser investigado mais, e o presidente do CFM ainda vai ter que dar explicações ao ministro Alexandre de Moraes. A defesa reitera o pedido pela domiciliar, né? E ainda ontem, esse novo episódio que só agrava a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, a situação é tão grave, Daniel, que eu ouso dizer que é uma questão de tempo. Se essas condições em que ele está ali preso na Superintendência da Polícia Federal permanecerem, se isso não, se esse regime não for pelo menos para uma domiciliar, infelizmente o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai aguentar por muito tempo. Essa é a realidade, né? Não há uma pessoa que aguente por tanto tempo todo esse sofrimento. E o mais grave de tudo é
tudo por causa daquela facada de uma tentativa de homicídio e hoje, né, Adélio Bispo correndo o risco aí de estar de volta às ruas numa próxima análise, já que ele foi declarado como louco, né? Então a loucura passou ali por cima do crime mais grave, que seria a tentativa de assassinato. E não sabemos até hoje se existe um mandante, porque isso sequer foi investigado, Daniel. Então, vamos continuar acompanhando toda essa situação. Amanhã é dia de visita novamente. A família, são um dos poucos momentos em que a família do ex-presidente pode estar com ele por apenas 30 minutos. E aí eu nem vou entrar no mérito, né, de comparação novamente com outros casos de ex-presidentes. Porque Lula, quando estava ali condenado por crimes envolvendo corrupção, né, fazia da sua cela, digamos assim, um verdadeiro comitê político. Recebia várias visitas ao longo da semana, dava entrevistas e tinha até uma namorada. Então, daí a gente já vê, né, os dois pesos e duas medidas que hoje regem no nosso país. Em linha com o que você disse, Berenice, também no fim de semana, a mulher de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, desabafou sobre o estado de saúde do marido. A ex-primeira-dama afirmou que a condição de saúde de Bolsonaro estaria sendo agravada pelo regime de custódia. De acordo com ela, houve mudança no procedimento de segurança após a troca da equipe responsável. Conforme o relato de Michele, quando a custódia era feita pela PF, a porta da cela permanecia aberta. Já com a Polícia Penal Federal, o quarto passou a ficar trancado. Diante disso, a mulher de Jair Bolsonaro demonstrou preocupação com a possibilidade de uma nova queda sem que agentes percebam imediatamente. Michele também declarou que as autoridades já foram informadas, abre aspas, sobre os riscos reais de morte que ele corre ao permanecer 24 horas trancado em um quarto, apresentando tontura em decorrência dos efeitos das medicações, fecha aspas. Guta Pini, na semana passada nós vimos inclusive manifestações do PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, a liderança da oposição, classificando como vingativo e desumano o tratamento oferecido ao Bolsonaro. Contudo, também recentemente, esse pedido de prisão domiciliar protocolado no penúltimo dia lá de 2025 já foi negado rapidamente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Não existe expectativa positiva vindo da caneta do ministro Alexandre de Moraes. São sucessivos pedidos de prisão domiciliar em caráter humanitário que ele nega uma atrás da outra, isso quando ele deixa de avaliar, como foi o caso lá atrás, quando teve a prisão preventiva, já havia esse pedido, e aí, por conta da condenação, o ministro disse que já não era mais o caso de analisar, que isso estava superado por conta da condenação. Vejam, o ex-presidente Collor foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E por conta das suas condições de saúde, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a prisão domiciliar em caráter humanitário. Eu tenho aqui um trechinho da notícia, uma notícia no site do próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro afirmou que a compatibilização entre a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária. Então, o nome aqui sendo Fernando Collor, cabe dignidade da pessoa humana, direito à saúde, isso é compatível com uma prisão domiciliar humanitária. Agora, trocou o nome para Jair Messias Bolsonaro, aí a decisão já não conta mais, os argumentos não valem mais. E o estado de saúde do ex-presidente é patente, é notório, todos estamos vendo, a equipe médica já deu várias coletivas, e não só isso, protocolam os relatórios médicos, fazem os pedidos, embasam os pedidos da defesa do ex-presidente, fundamentam esse pedido. Houve a queda na semana passada e isso não foi negado, isso aconteceu, teve o traumatismo craniano leve, são muitas medicações, não está descartada a possibilidade de uma nova queda. E agora Michele Bolsonaro vem e traz essa notícia de que a porta fica fechada. E quando é que vão se dar conta se algo acontecer ao ex-presidente? Agora, nada desse contexto importa para a caneta do ministro Alexandre de Moraes. E o fato é que Bolsonaro já está condenado, inelegível. Qual que é a justificativa para que não se conceda essa prisão domiciliar humanitária? Ele vai continuar preso.
Não é que ele vai ter influência política, vai sair em campanha, isso não vai acontecer. Vai mudar apenas o local. Ele vai sair aí dessa solitária com o chão úmido e sem os cuidados devidos para casa, mas ele vai continuar preso, é prisão domiciliar, vai continuar com tornozeleira eletrônica, assim como o Fernando Collor também está. Muito provavelmente seria esse o desfecho se, enfim, se o ministro atendesse a algum padrão nas suas decisões, mas não é o caso. Então, esse que é o grande questionamento. Se já existe a condenação, ele já está fora das eleições, não teria nenhum tipo de influência política e as condições de saúde estão devidamente comprovadas, qual que é o problema? O que impede o ministro Alexandre de Moraes de mandar o ex-presidente para uma prisão domiciliar? E vejam, agora nós estamos falando da prisão domiciliar de caráter humanitário, mas na semana passada o pedido era outro. O pedido era apenas permita que Jair Bolsonaro faça exames. Vejam, a escalada do ministro parece que não tem limites, ele não recua. Mesmo diante da queda, os pedidos para exame mais de 24 horas depois que ele foi autorizar. E ainda assim, depois de tudo isso, o ex-presidente continua na cela, continua lá na Superintendência da Polícia Federal e sem previsão para uma prisão domiciliar em caráter humanitário, quando a gente está vendo aí um caso semelhante, com alguns problemas de saúde semelhantes do ex-presidente Fernando Collor, em que foi garantida essa prisão domiciliar. E lembrando os crimes, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado por um crime político, um crime de golpe de Estado que a gente sabe que não aconteceu, quando o ex-presidente Fernando Collor foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Berenice Leite. Então, queria só fazer um complemento, ouvindo a Guta aqui, né? Me veio à mente essa questão novamente da sindicância do Conselho Federal de Medicina, porque na semana passada nós vimos que 2 advogados, de forma muito corajosa, né, protocolaram ali junto à Procuradoria-Geral da República para que o Paulo Gonet avalie um pedido de prisão sob a alegação de tortura por parte do ministro Alexandre de Moraes, né? Eles pedem a prisão do ministro Alexandre de Moraes e alegam que o ex-presidente está sendo torturado com as decisões do magistrado, né? Esse pedido ainda não foi avaliado, ao que tudo indica, vai ser arquivado. Mas percebam que, imagina, né, porque foram deputados que acionaram o Conselho Federal de Medicina, imagina se o CFM, nessa sindicância, apura que a conduta médica, né, que a forma como o ex-presidente vem sendo tratado na prisão caracteriza tortura. Seria uma prova contra, né, esse regime que vem aí o julgando, né, que a execução penal não está agindo de forma correta. Então, daí talvez o motivo pelo qual essa sindicância foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes. É aquela história, né, não se pode criar provas contra si mesmo, e ele jamais deixaria que isso acontecesse. Então, as coisas começam a fazer sentido, né? E questões que envolvam ultrapassar competências, se o Congresso não é respeitado, imagine o CFM, não é mesmo, Daniel?